coisa boa, mais uma vez aqui nos estúdios do Aviva Caruaru. E hoje eu estou aqui com Andréa Mirelli. E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o que Deus fez na vida de Andréa Mirelli Fagundes. Mas antes, eu gostaria de dar uma palavra, a palavra de Deus que é viva, poderosa e eficaz. A Bíblia diz em Provérbios 4:20: Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. E elas são vidas para os que as acham, e saúde para o teu corpo. Então o Senhor nos instrui a considerar seus ensinamentos. O Senhor nos instrui a considerar as suas informações. Porque, queridos, nós aprendemos muitas coisas erradas na vida. Nós aprendemos muito com um ser que nos odeia. Quando o homem pecou, Deus se retirou. E quem ficou na terra ensinando a humanidade nos odeia, o nosso adversário. E o que nós vemos no mundo hoje é resultado dos seus ensinamentos. Hoje a gente vê ódio, rancor, falsidade, inveja, homicídio, suicídio, vingança. Tudo isso é resultado dos ensinamentos desse ser. Mas Deus nos amou de uma forma tal que Ele decidiu enviar Jesus através de Maria para quem crê nele ter forças para vencer esse ser, que só vem para acabar conosco. Então, quando a gente opta por Jesus, o Espírito Santo entra e nós vamos aprender a discernir as Escrituras. Nós vamos conhecer a Bíblia, nós vamos entender a vontade do Criador, do nosso Pai, vamos pondo em prática aos poucos e aí nós vamos aprendendo com Ele a vencer o que aprendemos de errado a vida toda. E na medida que a gente vai aprendendo, nós vamos usufruindo. Na sexta-feira do dia 29 de março, Andréa esteve conosco no culto Aviva Igreja. O Aviva Igreja é onde nós ensinamos a evangelizar no poder para que aconteça o Aviva Caruaru, que é um projeto que Deus colocou no nosso coração para que preguemos o Evangelho no poder, onde as pessoas possam ouvir e ver a manifestação do poder de Deus. E André esteve conosco no dia 29 de março, no culto Aviva Igreja. E Andréa foi curada. Ela vai falar um pouco, inclusive eu estou até com o exame aqui da ultrassonografia. Ela vai falar um pouco do que ela sentia, o tempo que ela passou com essa enfermidade na coluna, para que vocês vejam que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Né? Então é importante este testemunho para que vocês entendam que é interesse de Deus que nós o conheçamos e usufruamos daquilo que o Senhor nos abençoou na cruz. Não é? Andréa, boa tarde, é um prazer tê-la aqui, tá? Boa tarde, apóstolo. O prazer é todo meu. Fico muito feliz em ver você aqui conosco e o que o Senhor fez por você, não é? Eu estou vendo aqui, você fez essa ultrassom na clínica de Manuel Florencio, não é? Isso. E é um exame realizado com o aparelho Philips de alto campo de 1,5 Tesla, é o que eu estou lendo aqui. Coluna lombosacra, não é isso? Isso. Então, assim, eu vejo que quem solicitou foi Dr. Carlos Laércio. Isso. Não é? Isso. O CRM dele é o 64170. Mas antes, eu gosto muito de fazer isso, que é para as pessoas ter certeza do que está sendo feito, porque tem muitos charlatões por aí, não é? E, para início, né? Você mora onde? Moro na rua Tambaúba, Boa Vista 1, 146, apartamento 01. Antiga Coab. Aqui de Caruaru. É isso, Caruaru, Pernambuco. Que coisa boa. E aí, conte um pouco dessa enfermidade.
quantos anos você tinha essa enfermidade na coluna? Essa enfermidade, apóstolo, eu já vinha com 4 anos. Sim. Só que eu não podia estar fazendo esses exames de imagem, aí fui fazendo. Isso aí foi o recente que eu passei para o senhor. E essa dor era contínua. A dor estava sempre. Eu não conseguia baixar, não conseguia dormir, virar para um lado, virar para outro. Ela incomodava bastante. Há 4 anos. 4 anos? 4 anos. E eu estava até comentando aqui com a menina aqui na igreja que ela, como é que você passa uma dor tão grande dessa e não fala para ninguém? Eu não falava, eu só ficava com essa dor, porque quando eu fiz essa ressonância, aí o médico falou que... Foi ressonância, foi. Né? Uhum. Aí o médico falou, ó, você vai ter que conviver com ela, que é uma hérnia. E eu sentia muito na coxidiana. Eu não podia fazer movimento, sentar, deitar, muito difícil. Aí o que foi que aconteceu? Como é que você vive com mais de 4 anos com essa dor? E com a dor, era contínua. Trabalhava com ela. E tinha época que ela realmente afetava mais. E ela afetou até o nervo ciático. Que coisa. Até teve... Doía a perna, não? A perna ficava dormente, perna, né? a perna dormente, eu não aguentava dar aula, eu entrava dentro... Dar aula porque você ensina? Porque eu ensino, eu sou instrutora de trânsito, eu ensino direção prática, né, direção veicular, e eu não conseguia, eu passei o mês de carnaval, esse não, o outro, em cima de uma cama, porque eu não conseguia mexer minha perna, o nervo ciático, eu sofri muito, aí eu fiz várias fisioterapia, aí fui melhorando, pronto. Fui melhorando do nervo ciático, mas da dor não. A dor continuou. Continuou. Entendi. Continuou. Então, assim, eu vejo aqui, na ressonância, tem aqui, o estudo revela, 2 pontos. Degeneração no disco e dos platôs vertebrais opostos de L5-S1. Desidratação parcial do disco intervertebral L4-L5. Abaulamento discal difuso do L4-L5, associado à fissura central do ânulo fibroso distal, indentado a face ventral do saco dural e obliterando parcialmente as bases foraminais sem determinar compressões radiculares. E ainda tem hipertrofia interfacetária de forma mais acentuada em L4, L5, L5 e S1. Quer dizer, a gente vê que eu não os conheço bem de medicina, lógico, mas dá para a gente ver aqui no resultado que problemas você tinha mesmo. Bastante. Problema bastante. E realmente eu sentia muita dor, o incômodo era frequente. Aquilo ali era sempre. Sempre. Ia ao banheiro, quase não conseguia ir ao banheiro. Você chegou a um dia faltar o emprego, ou então no meio você saiu por causa das dores? Eu estava na sala de aula, a menina que me tirou do birô, me levantou, a menina da recepção, porque eu não aguentava mais a dor tão grande. E sempre foi assim, essa dor contínua. Agora era dor contínua, se eu ficasse sentada doía, se eu ficasse... Tomou muito anti-inflamatório? Tomei bastante remédio, né? Fisioterapia fiz bastante. Não tinha nada que resolvesse, nada. Entendi. Não tinha nada que resolvesse. Bom, mas aí no dia 29 de março, aqui onde nós ministramos a palavra, é o evangelismo, né? No poder, que nós chamamos aqui de A Viva Igreja, preparando as pessoas para o Aviva Caruaru, onde estamos ensinando para que a igreja saia no poder. Você veio, você ouviu, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E eu lembro que depois que eu ministro, eu chamo as pessoas à frente. E eu lembro que quando eu perguntei se tinha alguma pessoa em que queria não só ouvir, mas ver o poder de Deus, viesse à frente. E você não pensou 2 vezes. Você foi muito rápida. Bem rápido, eu levantei e já tinha... Isso é fé. Eu fiquei maravilhado com a sua atitude. Levantou rápido, saiu da cadeira. E eu pedi para que você subisse ao palco, para que todos pudessem ver. E ali, né, nós oramos. E depois que nós oramos, pedi uma cadeira para você sentar, justamente, não foi? Você sentou, nós oramos e perguntei se você estava sentindo dores. Perdão, antes eu pedi para você se baixar e você estava sentindo dores. Eu não conseguia, porque realmente eu não conseguia baixar de forma alguma.
E aí eu pedi uma cadeira, você sentou, eu orei por você. E depois que eu orei por você, o pessoal afastou a cadeira, pedi para você se baixar, e você se baixou bem. Foi. E aí eu olhei, você ficou alegre, maravilhosa, eu disse, calma, tem mais. Foi. Foi assim. Foi. E aí nós oramos uma segunda vez, e na segunda oração você baixou bem mesmo, não sentiu mais nada. Não senti mais nada. Naquele momento, eu estava de salto, o Senhor me pediu para tirar Pra tirar, o salto. sim, foi. Eu estava de salto, o apóstolo pediu para tirar o salto, eu tirei. Eu baixei várias vezes. Eu fiquei muito feliz e eu saí muito feliz. Depois de 4 anos de sofrimento. 4 anos. Cheguei lá onde eu estava com o pessoal lá na cadeira, né? Sentei e contei a minha história novamente. Sim. E quando eu cheguei em casa, eu só cheguei com gratidão. Eu glorificava a Deus Meu toda Deus. hora, todo minuto, e agradecia, e baixava para ver se eu estava sentindo dor, e fui ao banheiro, e levantava. E à noite, o interessante, apóstolo, que à noite eu fiquei virando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para não. Eu digo, eu não Foram tô sentindo. anos, né? É. Foram anos. E não senti dor nenhuma. De manhã o inimigo quis trazer um sintoma. Foi. Aí simplesmente eu declarei, né, que eu sou curada. Não aceito. Não aceito porque eu sou curada. Que o Senhor levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Na hora o sintoma. Foi embora. Isso é importante você falar, e para quem está nos assistindo agora, porque nós temos orado por muita gente. Nesses 27 anos de ministério, meu Deus, eu já vi muita coisa. E tem muitas pessoas que elas são curadas. E eu sempre digo, olha, amanhã você vai ser tentado. E você não pode deixar ser roubado. Não é só por cura, até o batismo com o Espírito Santo. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas celestiais. E o que o inimigo faz logo cedo? Ele vem logo na mente das pessoas e diz, quem disse que tu fosse batizado com o Espírito Santo? Não, você não foi. Aí a pessoa, se ela não for avisada antes, ela termina acreditando. Então, assim, o que ele quer mesmo é que nós não cresçamos no conhecimento daquilo que Deus, nosso Deus e Pai, tem para nós. Ele quer roubar, ele é ladrão. Então, quando ele atacou você de manhã, graças a Deus você foi avisada antes, você se defendeu, então ele não teve como prevalecer e está aí você hoje, né, contando vitórias. E isso é muito importante, nós estamos aqui dando esse testemunho para que as pessoas, antes de tudo, vejam que o Senhor não mudou, e a importância, né, de dar ouvidos à palavra, considerar e perseverar nela. Justamente, apóstolo. E o Senhor tinha falado, olha, quando vim na sua mente, Isso. aí você declara, foi o que eu fiz, eu obedeci, não é? Diante de tudo Que é uma luta, que aconteceu. Justamente. É uma luta. Aí eu obedeci e toda hora e todo instante, até hoje, eu ando, eu piso, Agradecendo. eu subo as escadas, faço meus exercícios e eu não sinto uma dor. Para a glória de Deus. Para a né? glória do Senhor. E as pessoas perguntam, Andréa? Perguntam. E quando eu for ao médico novamente, Ele não vai é? dizer... Eu tenho um caso aqui, deixa eu te contar, aproveitar. Tem uma senhora que ela era diabética há 25 anos. 25 anos. E esse médico é médico dela há anos. E no Jesus Cura, que é outro culto que nós temos aqui, nas sextas-feiras. E essa senhora veio e nós ministramos para ela, e ela considerou o que ouviu. E essa mulher foi ao médico, o médico fez os exames, e o exame estava totalmente oposto ao de 25 anos. E o médico fez de novo, chegou a fazer 3 vezes os exames, até que ela falou que Deus curou ela. E o médico ficou meio irado na hora, e ela disse, mas então vamos fazer o quê? Se Deus me curou. E ela passou para ele isso, e ele ficou tão irritado que ele disse, eu vou pegar as velhas, tudo daqui e vou mandar para essa igreja. Mas eu ri. Justamente. O povo que estava conosco aqui no Jesus Cura, que é o culto que nós temos, mas riram tanto. Porque na verdade não é o homem que cura. Nós apenas ministramos a palavra, e a pessoa que dá ouvidos, ela é poderosa, né? Vive e eficaz. É claro que o Senhor, que não mente, ele vai operar. Justamente. Não é? E nós já vimos isso. E eu sempre costumo, olha, não bate de frente com o médico, a não ser que ele seja cristão. Nós devemos ser equilibrados. Eles estudaram e temos que honrá-los. Até mesmo porque eles estudou, dentro do que eles estudaram, a gente tem que respeitar.
Mas nós não podemos de maneira nenhuma bater de frente, não é? É uma coisa assim, que é como que você está desfazendo do que ele aprendeu, não é? Não podemos fazer isso. Agora, o que fazer? Chega com um exame, por exemplo, esse aqui, mostra para ele, ele vai pedir outro exame comprovando, que nós vamos depois mostrar aqui de novo em outro podcast, não é? E ele vai ser evangelizado, né? Porque ele estudou, como ele bem disse, que o que foi que ele falou para ti? Que eu ia viver o resto da vida com esse problema. Pronto, é o que ele aprendeu e a gente respeita. Pelo amor de Deus, é o que chegou a ele. Mas quando ele vê que tem algo superior, que é o nosso Deus, médico dos médicos, então, assim, de uma forma ou outra, mas você vai evangelizá-lo. Isso é importante, não é? Tem muitos médicos que eles buscam o Senhor por causa disso. Agora é saber falar, não confrontar, entendeu? Mas se souber falar, fica ali aquela semente na mente dele. E aí ele começa a se interessar. E eu já vi alguns se converterem. Aproveitar, apóstolo. Aí no outro dia, ainda dentro do assunto, no outro dia depois da oração, você saiu daqui curado e tal. Porque quem presenciou tudo isso foi meu filho. E meu ele filho estava aqui? Não, ele presenciou os exames. Sim. Ele foi comigo, ele presenciou tudo. Eu que fiz o exame. Médico? Lucas. Qual a especialidade dele? Ele ainda está se especializando. Sim. Aí o que acontece? Mãe, a senhora vai conviver com isso aí sempre. Sempre. A senhora não vai fazer cirurgia de coluna, não. Vai ser isso aí. Eu sempre ligava, Lucas, mãe está sentindo dor. Mãe, não vou passar medicação para a senhora. Aí no outro dia, aí eu liguei videochamada para ele, que ele exerce a profissão em outro país. Sim. Aí conversei com ele, eu disse, Lucas, ontem eu fui para a igreja, aquele problema que eu estava na coluna, aí eu fui curada. Ele disse, como é, mãe? Eu disse, foi. Olha, eu fui para a igreja, o pastor me chamou, o apóstolo me chamou, eu me levantei, fui lá, eu não estava nem andando. Lembra que manhã disse, Lucas, manhã está tão com a dor nas costas, eu não estou conseguindo nem andar. Ele lembra, manhã? Lucas, eu vou mostrar para você. Eu baixei do mesmo jeito para ele ver. Tu fez a vídeo chamada? Foi. Para ele ver que eu estava me movimentando, que eu descia, eu levantava. Ele disse, manhã, ele disse, manhã, o que é a fé da senhora, né? Eu disse, é a fé, né, Lucas? E a gente tem que saber que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Isso, muito bem. Eu tenho um Deus que Deus fez na minha vida. Isso não é, eu não estou falando para falar para você, não. Deus fez, eu não estou sentindo nada. Aí todo ele pergunta, mãe, e aí? Como é que está? Você está dizendo ele? Como é que está? Eu digo, eu estou ótima. Eu estou ótima, eu não estou sentindo nada. Ele, mãe, olha, eu olho assim para a senhora e ele sabe, né? Ele conhece. Ele sabe. É como quando você voltar para o Dr. Carlos Laércio, que ele vê você, ele pode dizer, é verdade, é Deus, não tem como. Eu lembro que há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu fui chamado a ir aqui à UPA do Boa Vista. E tinha uma irmã que estava lá, que teve um derrame facial. Não só facial, que ela estava também com o braço, Leide. E nós fomos lá, eu e o Marcinho. E quando eu chego lá, ela está na sala vermelha. E ela é levada para o quarto, e estava ela e a mãe. Então quando eu entro, que eu olho para ela está com o rosto todo assim, o semblante dela não era mais o mesmo, arriado, essa parte do rosto. E que o derrame, né? E um braço sem se mover. E falando sem falar direito. E veio o meu coração de pedir que a mãe dela saísse, meu filho. E eu fiz algumas perguntas, perguntas íntimas, para saber se estava na prática de pecado, coisas desse tipo. E ela me respondeu que não. E eu disse, então eu vou orar por você, porque caso ela tivesse, a gente ia, para que ela pedisse perdão, ficasse livre para receber a bênção. Mas olha, quando eu orei por ela, que o poder de Deus veio, o rosto dela foi para o lugar na hora. O braço dela na hora. E depois que ela olhou para mim, eu disse, Deus acaba de lhe curar, minha filha. Amém. E ela, nesse momento estava deitado, aí ela, eu digo, sente. Aí ela sentou, e eu fui ao corredor e chamei meu filho, Márcio,
e chamei a mãe dela. E eles vieram, aí quando ela viu a filha sentada na cama, sem nada, curada, a mãe dela olhou assim, ficou maravilhada e abraçou ela, foi aquela alegria. Leide Galindo, ela tinha uma loja aqui na rua Vigário Freire, uma loja de vender material eletrônico, sei lá. E Deus a curou. Amém. Entendeu? Então assim, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Sim. E eu vejo que nós, como igreja, precisamos ministrar a palavra e as pessoas veem o resultado dela, não é? Então, a partir do momento em que as pessoas ouvem e veem, peraí, agora é outra coisa. É como está escrito. Então, Andréa, há muitos anos, eu peço a Deus, Senhor, me dá sabedoria para que eu ministre uma palavra em que as pessoas não só ouçam, mas também vejam. E te digo, faz 27 anos que isso acontece. Só que, nesses últimos anos, veio ao meu coração de pôr em prática isso, ensinar as pessoas, não só da palavra que cura, mas também de outros ministérios, de outras igrejas, que é o Aviva Caruaru. Amém. O Aviva Caruaru vai chegar a hora que nós vamos sair no poder, porque a unção é transferível, e nós vamos ensinar, todas as terças-feiras nós estamos ensinando, e essas pessoas vão aprender, eu vou ver as pessoas que estão envolvidas e compromissadas, vou impor as mãos sobre essas pessoas, e elas vão poder fazerem a obra. Se for pessoas de outra denominação, que venham aprender, mas que dê a palavra de cristão, que não vai ficar na palavra que cura. Porque, Andréa, eu tenho um zelo muito grande com relação a isso. Eu não quero pessoas de outra igreja, não tem isso em meu coração. Se tem uma coisa que eu me preocupo muito é com a unção que o Senhor me confiou. Amém. Se eu quero que ela permaneça, eu tenho que ser fiel o máximo possível à palavra. Eu não posso pescar em aquário dos outros. Então, quando eu digo venha aprender conosco, é no sentido de aprender e voltar para a sua igreja. Volte e some com o seu pastor. Nós somos um corpo, trabalhamos para o mesmo reino. E quando a gente chega lá, não tem placa, né? Justamente. Somos um corpo. Então, essa atitude agrada a Deus. Entendeu? Então, assim, esse trabalho que estamos fazendo é para que mais pessoas recebam essa unção e ela possa fazer a obra, mais pessoas se convertam e elas tenham prazer de servir a Deus, por elas não só ouvirem, mas também veem o poder da palavra, porque ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E justamente na sexta-feira anterior foi curada uma criança aqui de uma hérnia, não Sim, foi? uma criança pequenininha. Uma criança pequenininha. Foi bom você lembrar que eu vou pedir para a mãe vir. Foi. Porque ele ia ser operado na segunda-feira. Justamente. Estava saliente a blusinha. Foi. Justamente essa criança, teve uma senhora que o tumor estourou na hora. Estourou na hora, ela vai vir. Na hora que estourou o tumor. Toda a gente presenciando, presenciando a cura dentro da igreja. Ela mandou um áudio para mim aqui maravilhoso. Ela disse, meu Deus, pastor, olha, eu estou aqui maravilhada. E a gente só vê bênção realmente. A cura está dentro da palavra que cura. A palavra, né? Ela Amém. Cura mesmo, ela tem esse poder. E quando a gente busca, ouve de coração, ele é fiel para cumprir. Amém. Não é? Qualquer lugar que considerar a palavra e procurar viver o máximo, esse zelo que eu tenho, André, muita gente não me entende. Tem muitas pessoas que acham, o pastor é muito duro. Duro nada. Eu não quero perder a unção. Amém. Amém. De maneira nenhuma, é algo muito precioso. E eu tomo muito cuidado em muitas coisas, justamente para que ela não vá embora. Amém. Não é? Mas olha, foi um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço. E quando você trouxer a ressonância, vai ser importante você estar aqui para gravarmos outro podcast. Mas já vimos que você não sente mais nada, mas é bom ter os 2 exames que a gente coloca aqui, guarda os exames das pessoas. E vai ser muito importante você trazer. Agora, assim, não deixe de falar do que Deus fez por você. Não, eu falo sempre. Fale sempre, porque é bom dar testemunho. Tem gente que tem vergonha. Paulo disse, eu não me vergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, assim, eu vejo a necessidade de nós falarmos do Senhor. Se acredita ou não acredita, não tem problema. O importante é que é verdade.
né? E o importante é que as pessoas estão vendo, né? Sim. Eu vi aí 3 pessoas sendo curadas aí. Todo mundo aí que estava na igreja viu, não é? Justamente. E eu nem falo. Ontem aconteceu um caso aqui também belíssimo, de uma senhora que chegou e disse: eu não aguento nem sentar. E eu foi um culto de ceia, quem ministrou foi o pastor Halley, mas aí eu chamei o meu gabinete com a filha e eu orei por ela. E ela disse: meu Deus, ela foi curada também instantaneamente. E assim, a gente tem visto, né? A gente tem visto, só que é justamente nessa prática que a gente vai crescendo. Amém. Eu quero algo mais. Amém. Apesar que já vimos pessoas levantadas de cadeira de rodas, aqui no templo. Já vimos pessoas assim, que surdas, que não ouvia, começaram a ouvir de nascença, né? Já vimos aqui várias coisas. Só que assim, o que nós cristãos precisamos é desejar mais para que o Senhor acrescente. Então devemos zelar pelo que temos para que Ele nos confie mais e o nome dele seja glorificado. Amém. Não é assim? É isso. Mas olha, prazer imenso. E suas considerações finais, se você quer falar algo para alguém, fique à vontade. Só quero falar, né, porque que as pessoas vejam realmente que Deus ele faz, Deus ele cura, não é? Eu sou experiência própria aqui. Jesus faz coisas lindas, maravilhosas. Quanto mais você buscar, mais você tem resultado. Eu estava falando até aqui, pastor, para apóstolo, quanto mais oração, mais poder. Não foi assim, apóstolo? E eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer ao Senhor que Ele fez e Ele faz na minha vida. Toda hora, todo instante, sempre. Muito obrigada. Muito bom. E alguém que tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, né? Não, claro, as claras. Tudo aqui é as claras. Endereço, nome do médico, CRM, é tudo claro. Tudo certinho. Não é? Tem que ser assim. Não é? Isso. Bom, pessoal, encerrando por aqui, mais um testemunho, não é? Vão ter vários, pode ter certeza, não é? Vamos continuar a estar pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura física, cura da alma, cura do espírito. Então, assim, sempre vamos estar gravando com as pessoas que Deus tem abençoado e vai abençoar. Então, peço sua audiência, por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir, possam assistir e possam serem abençoados. Então, convido você a estar conosco toda terça-feira no Aviva Igreja, onde estamos ensinando a evangelizar no poder. Pois, quem sabe você é aquele ou aquela que tem fome e sede de aprender, vai receber a imposição de mãos e Deus vai lhe usar para que mais pessoas sejam curadas e você possa ser um canal lá na igreja qual você congrega e como corpo cresçamos e as pessoas possam ver que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Tá bom? Graças e paz a todos, em nome de Jesus.